Olá, pessoal. Eu sou o Andrew, mediador de Química do PVS do Polo Rio Bonito. E hoje eu estou aqui com o Douglas, com a Monique e com o Caio para a gente conversar um pouquinho mais sobre energia, que é a temática da nossa orientação acadêmica especial de hoje. E antes de mais nada, eu acho que é muito importante, por mais difícil que seja a tarefa da gente definir o que é energia, a gente tentar entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar, né? Na física existe uma definição muito clássica para a energia, que é a capacidade que um corpo ou um sistema físico tem de produzir trabalho. Acaba sendo uma definição que a gente usa em todas as ciências da natureza, né? Na química, na biologia, e também é algo bastante enraizado no nosso senso comum. A gente sempre fala que a energia que a gente tem para tomar alguma ação, para fazer alguma coisa, que a gente está esgotado nas nossas energias, nas nossas forças. Então, é algo que a gente acaba tendo certa facilidade para assimilar, porque está enraizado também no nosso cotidiano. E eu também queria falar um pouco do porquê que a gente está tratando esse tema aqui, né? Já que a gente está num pré-vestibular, é importante que a gente trate de temáticas que são recorrentes no vestibular e mais que isso, né, que são importantes para que a gente entenda as coisas à nossa volta. A temática da energia, ela acaba perpassando, né, por toda a história da humanidade. A gente sabe lá desde a descoberta do fogo, do consumo de alimentos, dos hábitos alimentares para que o homem tivesse mais energia. E por isso também a própria existência humana acaba sendo muito dependente da energia. A gente sabe que existem vários fenômenos biológicos envolvidos no nosso corpo que ajudam a gente a ter energia para conseguir fazer as coisas. E com isso também a gente pode tocar no próximo ponto, que é dizer que a energia é fundamental, entender a energia é fundamental para que a gente entenda os fenômenos da natureza e aquilo que está acontecendo à nossa volta, inclusive nos próprios seres vivos. A gente sabe que é a adenosina trifosfato, que é mais conhecida pelo apelido dela do ATP, que é bastante, né, a gente fala bastante sobre ela e cita sobre ela quando a gente fala dos processos de respiração, do processo de fotossíntese nas plantas. A gente também tem um outro fenômeno que envolve bastante essa temática, que é o fenômeno da indução eletromagnética, de quando um ímã, né, que é uma fonte de campo magnético, consegue induzir eletricidade e corrente elétrica, que é até usado nas nossas fontes de energia de hoje. A gente sabe, né, que um motorzinho lá consegue gerar nas hidrelétricas, que é a nossa principal fonte, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, a nossa principal fonte de energia elétrica no Brasil hoje. E esse motorzinho consegue girar um dínamo e ele gera energia elétrica, enfim. Todos esses fenômenos acabam sendo muito dependentes da temática da energia também. Além disso, ela é alvo de uma série, né, de projetos de pesquisa, então a energia é importante também para o desenvolvimento técnico e científico. A gente sabe, por exemplo, que uma das maiores discussões hoje em química é como nós produzirmos combustíveis para conseguir chegar a um desenvolvimento sustentável, né, sem danificar tanto o meio ambiente. Inclusive, né, para a gente falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, hoje em dia discute-se muito o uso de hidrogênio, do gás hidrogênio H2, como combustível, porque a combustão dele, lembra, a combustão é reação com oxigênio. Então, o hidrogênio reage com oxigênio e gera só água, então é um combustível limpo. Embora tenha suas problemáticas, a gente pode falar um pouco melhor depois, numa conversa, né, à parte. E a energia também impacta diretamente no estilo de vida, influenciando a dinâmica da vida em sociedade, influenciando projetos políticos. Então a gente tem aí uma série de desdobramentos que essa temática podem levar, que a gente vai tentar abordar um pouquinho ainda que a nível raso com vocês hoje, para que vocês tenham essa temática um pouco mais consolidada e, quem sabe, né, poder usar todos esses argumentos que nós vamos apresentar aqui no vestibular. Oi, gente, eu sou a mediadora de redação, Monique. Estou aqui nessa orientação acadêmica especial de energia para falar um pouquinho sobre os impactos ambientais das matrizes energéticas. Matriz energética, na verdade, é o conjunto de fontes de energia de um determinado lugar. E aqui está no plural, porque a gente está falando de forma bem mais geral, né, sobre as diversas fontes de energia de determinados lugares. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre esse trecho do poema A Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes. Ele faz alusão ao ataque de Hiroshima e Nagasaki e faz uma metáfora entre a explosão da bomba e uma rosa. Aqui, a rosa, que faz referência à bomba, é chamada de hereditária, radioativa, ela possui cirrose e ela é uma antirrosa. Isso porque, uma vez que é usada a energia nuclear, ela transforma não só o lugar por causa do grande impacto, mas também a vida das pessoas, já que ela é contaminante, ela modifica o DNA das pessoas, causa doenças, e ela é uma anti-rosa porque se afasta do ideal de rosa que a gente conhece, como aquela flor bonita. E ela também
de forma implícita, demonstra como pode haver um uso muito nocivo e individualista desse tipo de energia que, enfim, em tese serviria para a gente movimentar a nossa vida. Mas não existe só esse caso, existem vantagens, mas também muitas desvantagens com relação aos tipos de energia que a gente tem. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Especialmente as desvantagens, elas alteram e muito e impactam o meio ambiente, assim como a vida das pessoas. Tá? Existem inúmeros tipos de energia, vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens delas e o que acontece, né? Existe o carvão, que ele é barato e abundante, o problema é que ele não é renovável, ele altera a paisagem para poder ser extraído e ele polui muito. Existe petróleo, que a extração é barata, ele é abundante e é matéria-prima de muitos produtos, o problema é que ele não é renovável, ele polui muito e, enfim, pode contaminar. A gente pode citar um caso mais recente de contaminação por causa do petróleo no litoral brasileiro, com aquele derramamento de óleo que aconteceu. Além disso, a gente tem o gás. Ele é barato, ele polui menos e ele gera riqueza, ele gera royalties para os municípios. O problema é que ele também não é renovável, ele polui porque emite gases que contribuem para o aumento do efeito estufa e ele é muito difícil de ser transportado. Além disso, existe também a energia hidráulica, que é gerada pela água. Ela usa uma tecnologia barata, ela polui um pouco menos e ela é renovável. O problema é que na produção mesmo da energia, ela libera metano, ela alaga grandes áreas, destruindo o habitat de muitos animais e expulsa populações de onde ela vai ser implementada. Existe a energia nuclear, como a gente viu, ela também é usada para criação de bombas, mas em usinas também. Ela gera muita energia com pouca matéria-prima, não emite gases poluentes e ocupa pouco espaço. O problema é que ela faz uso de urânio, que não é renovável. Ela tem um alto custo para poder ser implementada. Ela tem uma periculosidade muito grande e gera lixo radioativo. A gente lembra lá do poema qual foi a consequência, né, da radioatividade. Existe também a energia eólica, que é gerada pelos ventos. Ela é limpa, ao contrário dessas outras. Ela não emite gases poluentes, é renovável porque o vento é inesgotável e gratuito. O problema é que ela altera a paisagem, já que aqueles mecanismos para poder captar são gigantes. Ele faz uma poluição visual e sonora muito alta, ele faz um barulho muito grande, dá interferência em aparelhos eletrônicos e ainda é muito caro em muitos lugares. Existe também a energia solar, que tem um grande potencial, já que a gente tem sol abundante, é limpa e renovável. O problema é que o custo ainda é muito alto, cada placa solar é muito cara, e por isso é uma tecnologia que ainda precisa ser aperfeiçoada. Além disso, existe uma intermitência, né? De noite não tem sol, acabou a geração de energia. Existe também a biomassa, que utiliza alimentos em decomposição para poder fazer energia. O problema... Ele é um recurso renovável, ele é barato, tem alta eficiência e quase não polui. O problema é que ele pode afetar o preço dos alimentos, já que faz uso dessa matéria. E a tecnologia precisa ser aperfeiçoada. Então a gente tem diversas vantagens, a gente tem diversas desvantagens. Como equilibrar isso tudo? A gente precisa ver o que cada realidade social permite fazer. É preciso conscientizar sobre os impactos. É claro que a gente precisa de energia para poder movimentar o país, para movimentar a nossa vida, mas a gente precisa pensar em como isso afeta o meio ambiente, em como afeta as pessoas. A gente precisa ter uma parcimônia entre usar fontes renováveis e não renováveis. As não renováveis, elas são finitas, né? Então, e as renováveis, por serem infinitas, produzem menos impacto ao meio ambiente. Então é preciso pensar em incentivos fiscais e aumento do uso dessas fontes. É preciso pensar em variedade, portanto, de matrizes energéticas para poder equilibrar. E, claro, tudo isso não vai fazer sentido nenhum se a gente não votar conscientemente. Então a gente precisa fazer uma pressão em cima do Estado para um maior comprometimento, não só com o meio ambiente, mas também com a população, que sofre com os efeitos, consequentemente, do meio ambiente. Boa noite, galera. Tudo bom? Eu sou o Caio, o professor Caio, e vim aqui dar continuidade para a nossa conversa sobre fontes energéticas, sobre energia. Né? E aproveitando a fala da professora Monique,
né? Vou continuar falando um pouco sobre esse tema que é muito caro para a gente da geografia, porque mexe com diversas questões. Mexe com questões sociais, com questões ambientais, com questões econômicas e também com questões geopolíticas, que é onde eu vou focar na minha fala de hoje no nosso vídeo, né? Para começar, vamos pensar no petróleo como a maior fonte de energia, a fonte mais utilizada de energia no mundo, né? Embora a gente saiba das grandes desvantagens que tem o uso do petróleo, é um recurso finito, é um recurso que a sua queima é extremamente poluente e por aí vai, né? O petróleo ele ainda é a fonte mais utilizada no mundo. Ele serve também como matéria-prima para diversos produtos, né? E ele está aí no centro de diversos conflitos, de diversas alianças, de diversas desavenças no mundo, né? Se a gente pegar aqui alguns exemplos, guerra na Síria, invasão dos Estados Unidos ao Iraque, guerra do Golfo, até o ataque de Pearl Harbor do Japão na Segunda Guerra Mundial, o petróleo está ali como pano de fundo, né? Então são formadas diversas alianças, existem diversas desavenças por conta da cobiça sobre esse recurso natural que é finito e não renovável, como a gente já tratou, né? Isso se dá porque o petróleo ele não está distribuído de forma igualitária no mundo, né? Você tem territórios que têm muito petróleo, como é o caso, por exemplo, do Oriente Médio, como é o caso de países na África, como é o caso da Venezuela, aqui na América do Sul, né? E países que são consumidores de petróleo, né? Que às vezes até tem bastante petróleo no seu território, como é o caso dos Estados Unidos, mas consomem mais do que eles podem produzir ali. Então, Estados Unidos, a China, o Japão, são países consumidores de petróleo. E essa diferença entre esses grupos de países é que causam essa mudança, na geopolítica mundial, né? Então, você tem a aliança dos Estados Unidos com a Arábia Saudita para ter um controle ali sobre o preço do barril do petróleo, uma influência sobre a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é um cartel que define, de acordo com seus interesses de grandes potências, o preço do barril do petróleo. Você tem desavenças, como é o caso dos Estados Unidos com a Venezuela, que também é uma grande produtora de petróleo, é a dona das maiores reservas de petróleo, né? E você tem os conflitos, como eu já citei aqui. A minha fala é curtinha, porque o tempo também é curto, né? Mas só para a gente pensar como a questão energética, ela está, como os colegas já falaram, ligadas com questões sociais, com questões ambientais, com questões econômicas e com questões geopolíticas que mexem com toda a nossa sociedade. Fala, galera, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de fontes renováveis de energia no Brasil. A Mônica já falou um pouquinho com vocês a respeito desse assunto. Eu vou tratar com vocês a respeito de 3 fontes de energia que a gente tem aqui no Brasil, fontes renováveis. Eu sei que tem mais tipos de fontes de energia que são utilizados, entretanto, como o nosso tempo ele é curto, eu tive que fazer certas escolhas para que eu conseguisse falar um pouquinho mais sobre elas. Bom, como vocês ouviram a Monique falando, quando a gente fala de fontes renováveis de energia, a gente está falando sobre aquele tipo de fonte de energia que a gente encontra na natureza e que elas são reaproveitáveis, vamos dizer assim. Elas passam por um ciclo de reaproveitamento, tal como a energia hídrica, que é a energia que vem da água, né? Através das usinas hidrelétricas. Quando a gente fala sobre usinas hidrelétricas, a gente tem que falar que é um tipo de energia que corresponde a 70% da energia no Brasil. E esse número é um número muito alto. Isso devido ao fato da energia elétrica, hidrelétrica, ela é muito abundante na nossa natureza devido à nossa geografia, com muitos rios extensos, o que nos permitem usufruir desse tipo de energia, não só o Brasil, como outros países também. Aqui eu separei para vocês a foto da usina de Itaipu. E continuando, a gente tem aqui a energia eólica, que é a energia que a gente extrai através do movimento dos ventos.
Então a gente tem essas hélices aqui que são colocadas em conjunto, né, chamadas fazendas eólicas, como a gente está vendo o exemplo aqui. Então a energia ela é captada através do movimento do vento, é convertido em eletricidade e pode ser utilizada de diversas maneiras. No caso do Brasil, ela vem crescendo muito na região do Nordeste. Isso é muito interessante, pois o Nordeste ele é uma região no litoral do Nordeste, onde a gente tem grandes rajadas de vento, o que contribui para a utilização dessa energia e vem ajudando muito a desenvolver a economia de certas regiões também. E por último, a gente tem a energia solar, que se trata da energia que a gente vai captar do Sol, da luz do Sol e converter, transformando em energia elétrica através dessas placas aqui que a gente chama de células fotovoltaicas. Então a energia ela é absorvida, ela é convertida e transformada em energia elétrica. E uma coisa muito interessante dessa energia é que ela pode tanto ser utilizada em larga escala para alimentar milhares de pessoas, quanto em escala menor, nas chamadas residências. Como a gente pode ver com os tetos solares, isso permite que se gere energia para aquelas próprias residências. Isso permite que a gente tenha um uso doméstico de tal energia. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A orientação ela tem que ser breve, não adianta, mas espero que vocês tenham aproveitado. Muito desses assuntos que a gente discutiu pode ser cobrado no vestibular em forma de questões em diversas disciplinas, tal como física, química, geografia. Pode ser cobrado também como redação. Então, estudem, prestem bastante atenção no que foi discutido aqui. Qualquer coisa vocês podem perguntar a gente, tá bom?